É uma honra ter uma pessoa muito especial. Tenho lidado com ele há muito tempo, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. E almoçamos juntos. Tivemos reuniões juntos com a equipe e acho que chegamos a algumas soluções e conclusões bastante boas. E vamos trabalhar um pouco depois disso. E então suponho que você estará voltando para casa. Esta é uma parada rápida. Entrar e sair. Mas agradecemos por você estar aqui. E somos amigos de Israel, como você sabe. Eu diria que sou de longe o melhor presidente que Israel já pensou em ver. E é uma honra ser assim e ser considerado assim. Muitos amigos em Israel, eles não estão em uma área fácil. Não é fácil, mas estamos ajudando-os. E da mesma forma, eles têm nos ajudado muito. E assim veremos como tudo se desenrola. Mas tivemos ótimas discussões hoje, eu acho, sobre o assunto óbvio do Irã e também sobre o assunto menos óbvio em relação a Israel, que é o comércio. E acho que o primeiro-ministro vai falar um pouco sobre o comércio e o que eles estão fazendo pelos Estados Unidos. Então quero agradecer a todos por estarem aqui. Muito obrigado. E Benjamin, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Donald. Obrigado. Senhor presidente, quero primeiro agradecer por me convidar novamente à Casa Branca. Você tem sido um amigo notável do Estado de Israel. Você está ao nosso lado. Você está conosco. Você é um grande defensor da nossa aliança. Você realmente faz as coisas que diz que faz. E eu acho que as pessoas respeitam isso enormemente. Certamente eu respeito, e o povo de Israel também, e acho que o povo judeu também. Acabamos de ver seu representante no Departamento de Justiça combatendo o antissemitismo, defendendo Israel em fóruns internacionais. Eu só quero que você saiba, do fundo do coração, que é profundamente apreciado. Como você disse, tivemos a oportunidade de conversar hoje sobre muitos assuntos. Primeiro, se eu puder mencionar tarifas, é um assunto de algum interesse hoje. Posso te dizer que eu disse ao presidente uma coisa muito simples. Vamos eliminar o déficit comercial com os Estados Unidos. Pretendemos fazer isso muito rapidamente. Achamos que é a coisa certa a fazer. E também vamos eliminar barreiras comerciais. Uma variedade de barreiras comerciais que foram impostas desnecessariamente. E acho que Israel pode servir como um modelo para muitos países que deveriam fazer o mesmo. Eu reconheço a posição dos Estados Unidos, diz. Você sabe, permitimos que outros países coloquem tarifas sobre nós, mas não colocamos tarifas sobre eles. E, você sabe, sou um defensor do livre comércio. E o livre comércio tem que ser comércio justo. E acho que essa é basicamente a posição que você apresentou, senhor presidente. Vamos eliminar as tarifas. E rapidamente. Eu tive a oportunidade de falar com o secretário Lupnick ontem. Falamos sobre como nós poderíamos afetar isso rapidamente e espero trazer uma solução muito em breve. Não estamos falando sobre intenções. Não estamos falando sobre, você sabe, apenas palavras. Estamos falando sobre resultados. Isso é verdade. E esses resultados vão voltar. Então, essa é a primeira coisa. Muito obrigado. Isso é muito gentil. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, e quanto ao acordo dos reféns? Bem, Deixa eu terminar. Eu não terminei. Eu nem comecei. Falamos não apenas sobre os reféns, mas sobre Gaza. Os reféns, obviamente, é uma história humana de apenas insuportável. Agonia. Eu falo com as famílias, falei com elas ontem, falei com outra quando estava na Hungria antes de vir para cá. Eu falo com elas. Todos os dias eles estão em agonia. Os reféns estão em agonia. Queremos tirá-los todos de lá. Steve Witkoff, que foi um representante muito competente do presidente Trump, nos ajudou a conseguir um acordo que libertou 25. Estamos trabalhando agora em outro acordo que esperamos que tenha sucesso. E estamos comprometidos em libertar todos os reféns, mas também em eliminar o mal da tirania do Hamas em Gaza, permitindo que o povo de Gaza escolha livremente ir para onde quiser. Quero dizer, eles deveriam ter essa escolha. E o presidente apresentou uma visão ousada,
que também discutimos, incluindo os países que poderiam estar dispostos e estão dispostos a aceitar palestinos por sua livre escolha, se eles decidirem ir para lá. E acho que essa é a segunda coisa que discutimos. Mas os reféns foram a prioridade. Também discutimos a situação na Síria. Tivemos relações de vizinhança com a Turquia que se deterioraram e não queremos ver a Síria sendo usada por ninguém, incluindo a Turquia, como uma base para ataques a Israel. A Turquia é um país que tem uma ótima relação com os Estados Unidos. O presidente tem uma relação com o líder da Turquia. Discutimos como podemos evitar esse conflito, de várias maneiras, e acho que não podemos ter um interlocutor melhor do que o presidente dos Estados Unidos para esse propósito. E claro, também discutimos o Irã. Veja, estamos ambos unidos no objetivo de que o Irã nunca obtenha armas nucleares. Se isso puder ser feito diplomaticamente, de forma completa, da maneira como foi feito na Líbia, acho que seria uma boa coisa. Mas aconteça o que acontecer, temos que garantir que o Irã não tenha armas nucleares. Esse é o fim do meu discurso, senhor. Presidente, Esse é o fim do meu discurso, senhor presidente. Estamos tendo conversas diretas com o Irã e elas começaram, continuarão no sábado. Temos uma reunião muito importante e veremos o que pode acontecer. E acho que todos concordam que fazer um acordo seria preferível a fazer o óbvio. E o óbvio não é algo com que eu queira me envolver, ou francamente, que Israel queira se envolver. Se eles puderem evitar, então vamos ver se podemos evitar. Mas está se tornando um território muito perigoso. E esperamos que estas conversas sejam bem-sucedidas. E acho que seria do melhor interesse do Irã se elas forem bem-sucedidas. Esperamos que isso aconteça. E tivemos muitas boas conversas sobre muitas coisas. Agradeço muito o que você disse sobre as tarifas. Fomos explorados e aproveitados por muitos países ao longo dos anos e não podemos mais fazer isso. Simplesmente não podemos mais fazer isso. Não podemos mais ser as pessoas estúpidas. E é tudo por causa das pessoas que se sentaram na cadeira bem aqui. Não na sua cadeira, mas nesta cadeira. Que permitiram que coisas acontecessem ao nosso país que não deveriam ter permitido acontecer no comércio e outras coisas, muitas outras coisas. Quero dizer, olha o que aconteceu com o nosso último presidente, onde ele permitiu que milhões de pessoas entrassem em nosso país com uma fronteira aberta. Quem gostaria de uma fronteira aberta? Quão estúpido é isso? Mas ele permitiu milhões e milhões de pessoas, e desses milhões, e eu acho que foram 21 milhões de pessoas, mas digamos que 3 delas eram criminosos sérios, assassinos sérios e traficantes de drogas e membros de gangues e pessoas de prisões. Todas as prisões foram esvaziadas diretamente para o nosso país, bem ao longo da fronteira aberta com o México. Geralmente a fronteira aberta do México. Eles também vieram do Canadá, aliás, muitos, mas geralmente falando na fronteira sul. E que vergonha é que agora estamos trabalhando muito para tirar os criminosos, tirar os assassinos, os traficantes de drogas, os mentalmente insanos, tirá-los. Eles também deixaram os mentalmente insanos em nosso país e tudo isso foi feito pela administração Biden. É uma desgraça que tenhamos que trabalhar tanto e então temos juízes que tentam proteger essas pessoas, mas eles não nos protegeram quando as pessoas estavam sendo deixadas entrar. Mas tirá-los nunca é fácil com essas pessoas. Então, acho que estamos fazendo um ótimo trabalho. A fronteira está melhor do que nunca. Mesmo tão forte quanto era, eu tinha uma fronteira sólida, acho que pode estar ainda mais difícil agora e mais forte. Então, as pessoas estão entrando em nosso país, mas estão entrando legalmente. Temos um processo legal e estamos avançando corretamente porque precisamos que as pessoas venham para o nosso país. Queremos pessoas que possam amar nosso país e valorizar nosso país. Então, é onde estamos e com isso, alguma pergunta? Porque é isso.